Bom dia pessoal, meu nome é Matheus Andrade e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a transferência da família real portuguesa para o Brasil. Nesta aula nós vamos abordar desde os antecedentes históricos da transferência da família real portuguesa até mais ou menos a Revolução Liberal do Porto em 1820. Nós não vamos abordar nessa videoaula o contexto histórico da independência do Brasil, pois nós vamos deixar alguns acontecimentos como o Dia do Firco, o período que Dom Pedro passou como regente no Brasil e outros aspectos da independência propriamente dita e do governo de Dom Pedro I em outro vídeo, para que a gente possa abordar esse tema com mais profundidade. Esse vídeo de hoje vai se resumir ao período joanino, que foi o período que Dom João VI, inicialmente ele era chamado somente de Dom João, porque ele era o príncipe regente, já que sua mãe, a Dona Maria I, ela tinha sido afastada do trono por alguns problemas mentais. E ele passou a reger o Império Português. Mas, posteriormente, ele vai ser coroado rei com a titulação de Dom João VI. Mas, inicialmente, nós vamos chamá-lo apenas de Dom João, porque a rainha, na época, ainda estava viva, que era Dona Maria I. E Dom João, ele regia no lugar de sua mãe. Então, vamos começar pelo contexto histórico da transferência da família real portuguesa para o Brasil. Nós precisamos entender, primeiramente, que a ideia da transferência da corte, da sede do Império Português, para uma de suas colônias não era nova. Anteriormente, essa ideia tinha sido proposta pelo Marquês de Pombal, e dessa vez ela teve como um dos principais líderes, um dos principais idealistas, Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Após isso, nós precisamos entender que o Império Português ele estava constantemente ameaçado por seus vizinhos ou por outras potências europeias. Então, essa ideia era uma forma de justamente manter a coroa portuguesa reinante, mesmo que em outra sede, em outra colônia. E essa ideia ela também tinha um dos motivadores o fato de que o rei da Espanha, o Fernando VI, ele tinha sido deposto pelo Napoleão Bonaparte e tinham colocado outro rei no seu lugar. Então, isso não poderia acontecer com os Braganças, que é a família real portuguesa. Então, essa ideia começou a ser maturada durante alguns anos, durante essa expansão napoleônica pela Europa. Como eu já falei anteriormente, a rainha de Portugal era Dona Maria I, mas ela estava impedida de governar. E o seu filho, Dom João, era o regente na época. Nesse contexto todo, das invasões napoleônicas, dessa expansão do Império Francês, nós vamos ter a questão do bloqueio continental. E o que era isso? O bloqueio continental nada mais era do que uma tentativa da França enfraquecer a Inglaterra, que também era uma potência concorrente da França, A França tinha um dos maiores exércitos da Europa e podemos dizer que a Inglaterra tinha a maior marinha. Então, a França não iria conseguir conquistar a Inglaterra de forma militar, Então ele instituiu esse bloqueio continental, que era um bloqueio econômico, para tentar enfraquecer essa potência que era a Inglaterra. Então, esse bloqueio continental determinava que os países estavam impedidos de comercializar com a Inglaterra, os países europeus. Então isso seria um baque muito grande para a Inglaterra e Portugal tinha dívidas e também tinha uma relação amistosa com a Inglaterra. Então ele secretamente ele continuava a comercializar com a Inglaterra, ele não aderiu a esse bloqueio continental. E aí,
O governo francês ele vai descobrir, né, que Portugal está com uma tendência maior para apoiar a Inglaterra nessa questão, e ele assina o Tratado de Fontainebleau. Napoleão vai assinar esse tratado juntamente com a Espanha e que vai basicamente determinar os termos da invasão francesa em Portugal e vai dividir, né, o território português, como é que vai ser essa ocupação do território português entre Espanha e França. E aí, durante essa crise toda, nós vamos ter o Conselho de Estado. O Conselho de Estado era um órgão para aconselhar o rei. Eram os conselheiros no caso do príncipe regente, né, de Dom João. Então, esses conselheiros, eles se dividiam basicamente como tendo os conselheiros que aderiam ao partido francês, entre aspas, né, que eram partidários da França, e os que eram partidários da Inglaterra. Ou seja, nós tínhamos conselheiros que diziam não, apoie Napoleão, não vai embora de Portugal. E outros diziam não, você tem que ficar do lado da Inglaterra, tem que continuar as relações amistosas, nós temos relações históricas com a Inglaterra, não podemos romper isso, vamos fugir para o Brasil. E acabou que o partido inglês saiu, entre aspas, vitorioso, né? Porque conseguiu que Dom João ele quisesse ir para o Brasil, que ele transferisse, né, a corte para o Brasil. Então, o Dom João vai decidir deixar Portugal sob a escolta da Marinha Inglesa. Então, eles fizeram esse acordo, né, que a Marinha Inglesa iria justamente fazer essa escolta da corte portuguesa, né, dos nobres, dos funcionários da coroa e da própria família real. Então, cabe a gente ressaltar que a família real ela tentou embarcar algumas vezes. Desde o dia 27 de novembro de 1807, nós vamos perceber que a família real já estava dentro dos navios, já tinha feito o embarque. Só que problemas de tempo, né, do clima, eles afetaram a saída, que foi postergada, né, adiada por 2 dias. Somente no dia 29 de novembro de 1807, 4 naus da Marinha Real Britânica, sob o comando do capitão Graham Murray, reforçaram a esquadra portuguesa para o Brasil. Então, cabe ressaltar que durante esse período, durante esses dias, as tropas francesas elas já adentravam o território português. Então, Dom João teria que sair o mais rápido possível para que, quando as tropas francesas chegassem a Lisboa, não encontrassem mais a família real lá e fossem impedidos, né, de fazer qualquer maldade. Então, o general Junot, que era francês, né, ele entrou em Lisboa às 9 horas da manhã do dia 30 de novembro, ou seja, um dia após o príncipe regente e a família real ter deixado Lisboa, né, eles acabaram entrando em Lisboa com um exército de 26 mil homens e tendo um destacamento da cavalaria portuguesa que não ofereceu resistência e se rendeu prontamente, né, e se puseram às ordens dos franceses. Então vai começar essa dominação francesa em Portugal. Durante algum tempo, né, Portugal também foi comandado pelos capitães ingleses e Portugal ficou deixado basicamente à míngua. Então, Dom João é uma figura bastante controversa quando a gente fala com o português e quando a gente fala com o brasileiro. O brasileiro vai enaltecer a figura de Dom João pelas melhorias que ele fez no Brasil, né, principalmente no Rio de Janeiro, enquanto o português vai dizer que ele foi um covarde, que ele deixou o povo à míngua, que ele deixou o povo passando fome, sofrendo com a invasão francesa, e realmente isso aconteceu. Então ele é uma figura que divide opiniões. Se um português estiver estudando essa aula, ele vai dizer, mas não é assim. Porque a visão histórica ela muda de um povo para o outro. Então imagine vocês, o presidente do Brasil, ele deixar o povo brasileiro enquanto outra nação tenta invadir o Brasil. Como é que o povo brasileiro não vai se sentir, não é mesmo? Então isso representou um baque muito grande para o povo português,
justamente por conta desse sentimento dos portugueses terem sido deixados, né, por seu governante, um sentimento mesmo de estarem agora sendo órfãos, né? Então, isso foi um período bastante conturbado para a história portuguesa, um período bastante triste, né? E Dom João disse que os portugueses não oferecessem resistência aos franceses, que isso era temporário e que ele iria voltar no futuro. Então, a gente tem algumas histórias, né, da viagem da esquadra portuguesa, né, da travessia do Atlântico. Essa travessia ela é bastante controversa no que diz respeito aos números de pessoas que estavam presentes. A gente tem que alguns historiadores dizem que vieram cerca de 500 a 15 mil pessoas dentro da esquadra portuguesa, né? Que era composta por 15 embarcações. Mas estima-se que também esse número de pessoas era bastante maior porque as esquadras elas comportavam cerca de 15 mil pessoas e tem-se os relatos de que as esquadras a esquadra vinha, né? Esses navios vinham com superlotação. Então isso faz com que haja muito mais pessoas do que o estimado. Então vinham nobres, vinham toda a administração pública portuguesa, vinham estudiosos, vinham funcionários, vinham, enfim, a própria nobreza, a própria família real. E é interessante a gente destacar que pela pressa não houve um planejamento estratégico, não se pensou muito bem na divisão da família real nesses navios. Por quê? Porque geralmente, até hoje, né, os herdeiros, por exemplo, da coroa britânica, eles viajam de avião separado, né? Cada um vai em um avião diferente, para caso ocorra algum desastre aéreo, a coroa ser mantida. Nessa época, o que foi que Dom João fez? Eles não se atentaram para isso. E ao invés de, Pedro vai, o Pedro e os outros herdeiros, né, os homens, vão em um navio, Dom João vai em outro, a Dona Carlota Joaquina, que era a irmã dele, vai em outro, a mulher dele vai em outro, né? Dona Maria I vai em outro. E não, uma embarcação somente levou Dona Maria I, que era a rainha, Dom João VI, que era o príncipe regente, Dom Pedro, né, que era o sucessor, né, vai ser o sucessor de Dom João VI, e os outros homens, né, os outros príncipes, em um navio, e em outro foi a Dona Carlota Joaquina, né, que era a princesa, né, de Portugal, né, que ela era da família real espanhola também, se casou com Dom João, então ela seria a futura rainha, né, de Portugal, com as infantas, né, que eram as princesas, que eram as filhas do casal. Então essa divisão também foi bastante discutida. E diz que em um dos navios, né, no qual estava a Dona Carlota Joaquina, houve uma crise de piolhos, então as mulheres tiveram que raspar a cabeça. Então, algumas histórias, né, o imaginário popular naquela época, diz que quando a Dona Carlota Joaquina chegou no Rio de Janeiro, sem cabelo, né, realmente totalmente careca, as mulheres começaram a achar que era moda, aquilo era moda na Europa e começaram também a raspar os cabelos, né? Então isso mostra a influência que a família real portuguesa exercia sobre o povo brasileiro. Então essa viagem da esquadra, ela vai ter uma parada, né, estratégica para reabastecimento no arquipélago de Cabo Verde, né, na África, que também era uma colônia portuguesa, e as embarcações vão se dividir nesse momento. Uma parte segue com Dom João para Salvador, que vai fazer uma visita um pouco política, né, para mostrar que a família real está chegando ao Brasil. Salvador tinha um prestígio muito grande, que tinha sido a ex-capital do Brasil, né, e a outra parte da esquadra, ela foi para o Rio de Janeiro para fazer os preparativos realmente para a chegada do príncipe real e da família real portuguesa. Então, lá no Rio de Janeiro, já estava sendo organizada casas para os nobres,
estava sendo organizada as ruas, uma festa para receber realmente Dom João. E também existe que as casas elas tiveram que ser desapropriadas. Por quê? Porque o Rio de Janeiro não era uma cidade muito grande, era uma cidade pequena, comparado com hoje em dia. Então, imagine só, uma cidade como o Rio de Janeiro, chegar cerca de 15 mil pessoas de uma hora para outra, como é que vai fazer, trazer habitação para essas pessoas, né? Os nobres, onde é que vão morar? Então, foi determinado que as casas fossem tomadas, né? Que fossem dadas à coroa portuguesa para abrigar os nobres. Então tinha a sigla PR nas portas da casa, que significava príncipe regente. Então aquilo significava que você estava sendo convidado a sair da sua casa, porque ela serviria agora aos nobres e à coroa portuguesa. Então isso gerou um pouco de revolta na população do Rio de Janeiro, e os preços dos aluguéis na cidade dispararam. Uma série de outras coisas começaram a subir de preço, né, diante disso. E essa sigla, né, PR, Príncipe Regente, ela foi, algumas anedotas na época diziam que significava ponha-se da rua, ou então prédio roubado, né, diante dessa tomada arbitrária desses bens dessas pessoas. Então, enquanto isso tudo ocorria no Rio de Janeiro, em Salvador, Dom João VI já tomava medidas de importância para o país. Ele foi recebido pelo Conde da Ponte, né, que era o título do governador da Bahia, e foi recebido com muita festa em Salvador. Ele achou a cidade muito bonita, e ele vai assinar uma carta régia, né, que era um decreto que permitia a abertura dos portos a nações amigas. Então isso representou o fim do pacto colonial, que era aquele pacto que o Brasil apenas poderia comercializar com sua metrópole, ou seja, a colônia só pode comercializar com a metrópole. Então o Brasil até aquele momento só poderia comercializar com Portugal, não poderia comercializar diretamente com a Inglaterra ou outro país. Então tinha necessidade de haver esse intermédio. Como o Dom João já estava no Brasil, e o Brasil era sede da coroa portuguesa, isso foi cessado. Então, essa assinatura dessa carta régia representou o fim do pacto colonial. E também Dom João vai dar licença, né, para abertura de fábricas de pólvora e de vidro. Também vai criar a Faculdade de Medicina na Bahia e, posteriormente, vai criar também a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Então, ele já contribuiu bastante nesses dias que ele chegou a Salvador. E a população de Salvador fez de tudo, né? Queria que ele ficasse, que o rei permanecesse em Salvador, mas o Dom João, né? Porque ele não era rei ainda. Então, ele teve que ir ao Rio de Janeiro e se instalou no Rio de Janeiro. Então, com a chegada dele ao Rio de Janeiro, com a instalação, né, que foi bastante difícil, da nobreza no Rio de Janeiro, houve também algumas melhorias urbanas. Houve drenagem de pântanos, houve melhoria de ruas, a cidade passou a ter áreas mais europeus, né? Então, o Dom João determinou outras coisas durante esse período. Uma delas foi a anexação da Guiana Francesa. A Guiana Francesa fica localizada ao norte, né, do Brasil. Ela faz divisa com o Amapá, e naquela época ela pertencia à França, né? Quem foi que fez Dom João ter que deixar Portugal? Foi justamente o Napoleão Bonaparte, que era o imperador dos franceses. Então ele, como uma retaliação a Napoleão Bonaparte, ele acaba invadindo a Guiana Francesa e tomando a Guiana Francesa para os domínios portugueses. Então isso foi uma forma de Dom João dar uma resposta a Napoleão Bonaparte. Tomou uma das colônias francesas na América. Durante esse período também foi instituída a cerimônia do beijamão. A cerimônia do beijamão era basicamente, como vocês veem nessa segunda imagem, era basicamente uma fila que iria falar com o príncipe, né, com Dom João, e eles beijavam a mão do príncipe em sinal de respeito, em sinal de honra. E durante
durante essa cerimônia, eles faziam inúmeros pedidos ao rei. Ah, rei, meu filho está preso, me ajude injustamente. Pediam emprego. Alguns portugueses diziam, eu era alguma coisa em Lisboa e agora eu já não tenho mais um emprego. Preciso de uma moradia nova. Então eles solicitavam algumas coisas a Dom João. E então essa cerimônia ocorria, né, frequentemente, e ficou conhecida como cerimônia do beijamão. Isso já era tradicional, né, na monarquia portuguesa. Como eu já falei, foram promovidas transformações na vida e na própria infraestrutura do Rio de Janeiro, que a gente vai falar mais adiante, algumas tomadas de decisão que Dom João fez no Rio de Janeiro. E foi estabelecido também um tratado de amizade e outro tratado de navegação e comércio com a Inglaterra. Esse tratado, ele priorizava o comércio com os ingleses. Então, o que era que acontecia? Vinha produto de todo jeito para o Brasil. Vamos dizer que até patins de gelo vai chegar no Brasil, sem ter a necessidade, né? Porque os impostos para os produtos ingleses, eles foram reduzidos a 15%. Os produtos portugueses tinham a taxa de 16% e para as outras nações a taxa era de 24%. Então isso favoreceu bastante o comércio com a Inglaterra e favoreceu também as relações entre os dois países. Durante esse período, Dom João também criou o primeiro Banco do Brasil, que representou, né, uma independência financeira, né, do Brasil. E a própria corte ela precisava do banco para financiar obras, para criar novas instituições e para custear os gastos da nobreza no Rio de Janeiro, que não eram baixos. Durante essa época, Dom João também vai criar a imprensa régia e vai autorizar a criação de jornais. Então, o que é que isso vai representar? Vai representar justamente a liberdade de imprensa no Brasil. Então, a imprensa régia e a autorização dos jornais vão permitir isso ao povo brasileiro. Em 1810 também é criada a Academia Real Militar, que vai ser a precursora da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Durante essa época também vai ser criado, né, justamente, a Biblioteca Real e o Jardim Botânico, em 1811. Também nós vamos ter a criação do Museu Real, que posteriormente vai ser chamado de Museu Nacional. Então essas reformas foram implementadas para melhorar a vida urbana do Rio de Janeiro, mas vale ressaltar que essas melhorias foram importantes para as elites, que frequentavam bibliotecas, que frequentavam o Jardim Botânico, que gostavam de museus, de arte, de teatro, de cinema. Cinema ainda não, né? Mas gostavam dessas artes, né? Então, o que é que vai acontecer? O povo, naquela época, o grande povo, as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres, elas foram colocadas em segundo plano, porque essas reformas não melhoravam a vida delas. Apesar de serem bastante importantes. Então, a gente precisa ressaltar também que o Napoleão Bonaparte, na Europa, ele vai acabar sendo derrotado e as conquistas que Napoleão fez, elas não tiveram legitimidade pelos outros países, porque foram conquistas feitas de forma arbitrária, que foram invasões, né, uma expansão militar desenfreada, e eles tomaram como princípio a realização de uma conferência, que foi a Conferência de Viena. Essa conferência tinha como objetivo restaurar o absolutismo na Europa, era comandada principalmente pelo o imperador Francisco I, né, do Império Austríaco, que era pai da Imperatriz Leopoldina, né, futura Imperatriz Leopoldina do Brasil, que era casada com Dom Pedro. E esse congresso, ele era reunido principalmente por esses reis, né, da Prússia,
da Áustria, da Rússia, que eram absolutistas. Então, eles tinham o princípio como eu posso dizer, das terras que eram pertencentes anteriormente àqueles países. Ou seja, Napoleão conquistou uma terra que antigamente era da Áustria, por exemplo. Então, o princípio da legitimidade ia dizer que aquela terra teria que voltar à posse da Áustria, entenderam? Então, aquelas conquistas que Napoleão fez, elas foram praticamente invalidadas por esses países e começou a traçar as novas divisas da Europa. Portugal, ele estava um pouco enfraquecido. Por quê? Porque a conferência cobrava que os monarcas, né, os líderes daqueles países, eles estivessem em seus reinos para poderem participar da Conferência de Viena. Eles não precisavam estar na conferência, mas precisavam estar em seus reinos. E Dom João não estava em Portugal. Então ele não era meio que considerado monarca. Então ele determinou, né, em 1815, a criação justamente do Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Então ele elevou a categoria de Brasil a Reino, que foi muito bem vista pelos brasileiros, mas não foi bem vista, né, pelos portugueses. E ele não precisava estar em Portugal, porque ele agora a sede do reino dele, a sede do Reino de Portugal, Brasil e Algarves, era no Rio de Janeiro. Então ele mandou representantes para a Conferência de Viena e muitos determinaram, inclusive, que a Guiana Francesa fosse devolvida à França por esse mesmo princípio, né, da legitimidade. Portugal as terras portuguesas anteriormente passaram, continuavam com Portugal, a Espanha, né, e foram restauradas várias coroas, vários reis que tinham sido depostos, eles vão retornar ao poder. Então, nessa imagem da direita, a gente vê justamente a nova divisão da Europa com o Congresso de Viena, e a imagem à esquerda a gente vai ver a coroação de Dom João como rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, com a morte da Dona Maria I, em 1816, né, o Dom João VI vai assumir o trono de Portugal e do Brasil. Diante disso, a gente vai ter também, durante esse período, a Missão Artística Francesa e a fundação da Academia de Belas Artes. Com a derrota de Napoleão, a França passou a ter um prestígio muito bom no mundo inteiro. Então, alguns membros da corte de Napoleão, eles saíram da França, né, e foram para o Brasil, que formaram justamente essa missão artística francesa, que trazia escultores, pintores, diversos artistas realmente para o país, para que eles pudessem desenvolver suas atividades no Brasil. Um dos principais expoentes dessa missão artística francesa foi justamente o Jean-Baptiste Debré, que é o senhor representado nessa foto à direita. Então, ele pintava o cotidiano do Brasil, como a gente vê aí nesse quadro, que é o Caçador de Escravos, né? Então, ele justamente mostrava esse cotidiano da vida urbana do Rio de Janeiro. Ele foi responsável por pintar diversos acontecimentos históricos, e ele relatava realmente o cotidiano da vida brasileira. Então, as pinturas dele são muito importantes, principalmente para quem está fazendo vestibular e para quem vai prestar o Enem. Porque as pinturas deles, elas podem trazer alguma questão do Enem, podem trazer alguma questão de vestibular, com algum contexto da época, né? Então, é interessante vocês darem um enfoque ao Jean-Baptiste Debré e a essa missão artística francesa. A gente fala muito no período joanino nas melhorias que foram trazidas, mas a gente esquece de falar da Revolução Pernambucana de 1817. Essa revolução, ela foi a primeira revolução que realmente chegou à tomada de poder, porque eles ficaram cerca de 75 dias com o poder do Recife antigo. Então, a gente
verifica que essa revolução era contrária aos gastos elevados da família real do Rio de Janeiro. Por quê? Porque Pernambuco ainda era a capitania mais rica do Brasil. E ele tinha que mandar muitos impostos, né, para o Rio de Janeiro para custear a família real. Enquanto alguns problemas do próprio Estado eram negligenciados pela coroa, como a seca de 1816, que trouxe muita miséria e problemas econômicos, como também alguns problemas urbanos do próprio Recife e também de Olinda. Então, essa revolução, ela era contra isso, e ela pediu uma autonomia de Pernambuco, né, em relação ao Brasil, ou seja, era um movimento separatista, que buscava a instalação de uma república, assim como outros estados, né, como o Ceará. Então, eles vão fazer, né, esse movimento separatista, com uma influência da maçonaria e também do iluminismo, e também ficou conhecida como a Revolução dos Padres. É interessante a gente ressaltar que um dos participantes da Revolução dos Padres, na Revolução Pernambucana, foi o Frei Caneca, que ele vai ser o líder da posterior Confederação do Equador. Então a gente pode dizer que a Revolução Pernambucana ela também influenciou muito a Confederação do Equador em 1824, já no reinado de Dom Pedro I. Então, essa revolução teve uma repressão muito violenta, muitas prisões, né? E essa revolução foi responsável por impedir, por exemplo, atrasar a chegada de Leopoldina da Áustria, que tinha se casado por procuração com Dom Pedro lá em Viena, na Áustria. Ou seja, tinha sido um casamento arranjado com a filha do imperador da Áustria, e ela estava vindo para o Brasil, e essa revolução acabou atrasando a sua chegada. Então a gente fala também agora do desembarque da arquiduquesa da Áustria, Dona Leopoldina. Dona Leopoldina vai representar um importante papel na história do Brasil. Ela que vai assinar o decreto, né, de independência do Brasil no dia 2 de setembro de 1822, e depois vai encaminhar a carta juntamente a José Bonifácio, ao seu marido, que vai proclamar a independência em 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Então, ela teve um papel muito determinante. Ela era uma mulher caridosa, uma mulher que se preocupava com os problemas do Brasil, era uma cientista, né, amadora, gostava muito de botânica, gostava também de cavalos, que era uma das paixões que ela dividia com o marido dela, que era Dom Pedro. Então, eles se casaram, né, por procuração, e foram recebidos, né, no Rio de Janeiro com uma imensa festa, né? E ela ficou honrada, se apaixonou pelo Brasil, se apaixonou por seu marido, e desempenhou um papel muito importante durante a independência do Brasil e também o primeiro reinado inteiro. Então ela foi uma das responsáveis por querer continuar no Brasil, também juntamente com Pedro, na questão do Dia do Fico. Então ela tinha um amor muito especial pelo Brasil, doava recursos para os mais pobres, para tratamentos médicos. Então ela foi uma mulher muito importante para o Brasil. Outra revolução que a gente tem que incorporar dentro desse período é a Revolução Liberal do Porto. Essa revolução era basicamente um movimento liberal contrário ao absolutismo. Ela não aceitava mais que houvesse absolutismo em Portugal, porque Dom João VI, né, já era um rei absolutista, então não existia uma limitação de poderes para ele, e a partir de então iria virar uma monarquia constitucional, que é uma monarquia que exigia, né, a obediência a uma Constituição, o rei tinha limitações de poderes, ainda não era uma monarquia parlamentarista, mas já era uma monarquia constitucional. Então, eles pediam também o retorno do pacto colonial, eles queriam que o Brasil fosse, posteriormente, voltasse à categoria de colônia, e tinha muito essa pressão para o retorno de Dom João VI. Como é que o rei de Portugal vive no Brasil? Para eles era uma coisa absurda, até porque foi o único monarca, né, que teve a coragem de transferir a sede de seu reinado
para uma colônia na América. Então, eles também pediram a elaboração de uma Constituição, que foi feita, né, e foi terminada em 1822, e eles conseguiram realmente o regresso de Dom João VI a Lisboa e toda a família real portuguesa, com exceção de Dom Pedro e Dona Leopoldina. Dom Pedro passou a ser o príncipe regente do Brasil e era ele que governava o nosso país naquela época. Então, durante esses acontecimentos, nós vamos ter que as pressões das cortes de Lisboa, elas vão ser cada vez maiores e vão cada vez mais dar um ultimato para que Dom Pedro regresse ao Brasil com Dona Leopoldina. Então, isso Dom Pedro não vai aceitar, vai declarar em 9 de janeiro a questão do dia do fico e eles vão continuar permanecendo no Brasil. Algumas forças portuguesas vão tentar tirar a legitimidade de Dom Pedro para tomar decisões no Brasil, ou seja, as decisões dele não vão ser mais aceitas pelos portugueses, e é nesse contexto que Dona Leopoldina assina o decreto de independência do Brasil, quando recebe essas notícias, e encaminha essa carta para Dom Pedro I, Dom Pedro, na época, e depois vai se tornar Dom Pedro I do Brasil, para que ele possa declarar a independência às margens do Riacho Ipiranga. Então, a partir daí surge a questão da Guerra da Independência, né, algumas províncias com resistência de alguns portugueses, e o Brasil passa a ser independente. Mas antes de Dom João regressar para a Europa, ele declara o seguinte: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me há de respeitar, que para algum desses aventureiros. Ou seja, Dom João VI sabia que o clima era de independência, sabia que o Brasil, em algum momento, iria se tornar independente de Portugal e que ele preferia que fosse para o filho dele, né, para Pedro I, que os Braganças passassem a reinar no Brasil e na Europa, né, em Portugal, do que fosse para algum aventureiro, ou seja, alguma pessoa que quisesse instaurar uma república, que quisesse realmente romper com esses laços, podemos dizer assim, sanguíneos entre essas duas coroas que vão se formar. Então, Dom Pedro realmente vai proclamar essa independência do Brasil e o Brasil vai entrar nesse período que é o primeiro reinado, que nós vamos discutir posteriormente em outra videoaula. No mais, é só isso. E estudem bastante, né? Utilizem alguns livros. Existe um livro muito bom que é o Dom João Carioca, que ele vai inspirar justamente essa série que a gente traz essa dica de hoje. Então, a gente recomenda essa série, Dom João no Brasil, e tá aí o link, né? Vocês podem printar esse link, que ele vai trazer em uma forma de animação muito boa, muito bem elaborada, e que é bastante lúdica e que facilita a aprendizagem, né? Então, depois dessa videoaula, vocês podem assistir esses episódios. Cada episódio eu acho que tem basicamente 5 minutos, e é uma série muito boa que eu recomendo para vocês mesmo. Então, no mais era isso, muito obrigado, e lembrar que na próxima aula, no próximo episódio, a gente vai falar da independência do Brasil. No mais é isso, meu muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado.